Boa tarde, integrantes dos municípios do estado do Amazonas. Novamente eu estou aqui, Maria Antonieta, para a gente dar continuidade às informações acerca da raiva. A raiva e sua profilaxia. Primeiramente, definição. A raiva é uma antropozoonose de etiologia infecciosa aguda causada por um vírus neurotrópico caracterizando um quadro de encefalomielite. Ela é revestida de maior importância epidemiológica porque ela é praticamente 100% letal, tem quase 100% de letalidade. Apresenta alto custo na assistência preventiva às pessoas expostas ao risco do adoecimento e uma doença passível de eliminação no ciclo urbano. Agente etiológico. Vocês verificam aí as figurazinhas, né, demonstrando como é que se apresenta o vírus da raiva de maneira microscópica. Então, ele é da família Rhabdoviridae, do gênero Lyssavirus, e tem a forma de um projétil. Esses vírus são sensíveis à ação de solventes lipídicos como sabão, detergentes, e acetona e outros, clorofórmio e outros compostos. E também são inativados pela ação da luz solar e da ação da luz ultravioleta. O ciclo epidemiológico da raiva. Como vocês todos já conhecem, né, já tem um conhecimento vasto, que sempre a gente é falado, nem mostrado. Nós temos 4 ciclos de transmissão da doença raiva, composta pelos animais silvestres e urbanos, sendo especificamente no centro desse ciclo o homem que acidentalmente se infecta com o vírus. O ciclo de transmissão, então nós temos descritivo o ciclo urbano, que se refere ao cão e ao gato. O ciclo silvestre são a maioria dos mamíferos da esfera silvestre. Então, os morcegos de qualquer espécie, o macaco, raposa, guaxinim, coati, gambá, os roedores silvestres, no qual esses animais possuem maior risco de transmissibilidade do vírus da raiva para o homem. Logo em seguida, vocês verificam a figura, né, a pessoa identificando, mostrando o morcego, que é um animal, um mamífero, classificado como mamífero, e que apresenta o ciclo silvestre aéreo. Apesar de ser um animal silvestre, mas como ele voa, então a gente designa como ciclo silvestre aéreo. Logo em seguida, vocês estão vendo a figura de um morcego frugívoro. Nessa espécie, né, uma espécie de alta importância na cadeia epidemiológica, mas eles também são mamíferos, podem se infectar e ocasionalmente transmitir o vírus para as pessoas e outros animais. Então, no caso dessa espécie, é um morcego frugívoro que não se alimenta de sangue, mas também que eles fazem parte da cadeia de transmissão. Logo em seguida, vocês estão vendo a foto do morcego, né, responsável pela manutenção do vírus na natureza, uma das espécies chamada de morcegos de desmodo rotundos, que é encontrado em toda a área territorial do país, especificamente concentrando bastante aqui no estado do Amazonas, e que ele é um dos principais transmissores e
manetedor do vírus na esfera silvestre. Ele é um morcego hematófago. Vocês estão vendo aí, no caso, as fotos dos animais sendo sangrados por essa espécie específica de morcego, que é o Desmodus rotundus. Dando continuidade ao ciclo silvestre, vocês estão vendo fotos de vários animais, né, da esfera silvestre, como raposa, macaco, gado do mato, jaguatirica, guaxinim, coati, gambá e outros mamíferos da esfera silvestre, incluindo também os roedores silvestres, que também não fogem dessa situação por ser espécies que vivem em florestas, expostos ao contato direto com várias espécies de morcegos e outros reservatórios naturais do vírus da raiva. No ciclo rural nós temos os animais da esfera econômica. Então, através das fotos, vocês estão vendo, identificando os animais que são criados para para a fonte alimentícia, né, e de teor financeiro, econômico. No caso, suínos, caprinos, ovinos, equinos, bovinos e sem fugir à regra, o bobalino, que é da classificação dos bovídeos e também estão envolvidos na cadeia de transmissão do ciclo aéreo. Uma atenção, gente, importante para a gente definir, ter um conceito mais seguro sobre a raiva, que é sobre os animais transmissores. Apenas os mamíferos transmitem e adoecem pelo vírus da raiva. Então, numa situação de agressão provocada, um exemplo, por um jacaré, por um animal peçonhento, você já tem a noção, já sabe identificar, verificando que, pela informação técnica, né, só os mamíferos que albergam vírus, que adoecem com o vírus, com a doença e morrem com a doença. E transmite naturalmente para outros animais e para o homem. Sinais clínicos no animal. Aqui a gente juntou a vigilância epidemiológica, agora com a vigilância ambiental, e fizemos uma mistura, né, para que vocês, de uma maneira diferenciada, vocês também possam acompanhar e identificar os sinais típicos específicos na espécie canina e felina que possa comprometer e evidenciar sinais favoráveis para vocês reconhecerem a doença nesses animais. Então, quadro clínico da raiva no cão. No cão nós temos duas formas, a forma furiosa, que é uma forma bastante grave por essa forma estimular a agressão do animal, do cão, e daí ele tem a tendência a morder e a transmissão se tornar maior pela veiculação da saliva, que é o material infectante, e nós temos a raiva paralítica. Na raiva furiosa, nós temos a fase prodômica, em que há duas características importantes apresentadas pelo cão: a mudança de comportamento, que ou o animal se esconde em locais escuros, ou ele tende a apresentar uma agitação inusitada, diferenciada, uma agitação sem ser natural. Após 1 a 3 dias, esses sinais começam a se acentuar e aí o animal vai apresentando acrescendo sintomas de excitação.
Logo em seguida, eles começam a morder objetos e se tiver deparar com o proprietário, com a pessoa, com outro animal, a tendência é morder e através da saliva eles transmitirem o vírus. O cão infectado pelo vírus da raiva, ele tem propensão de abandonar o seu local de convívio. Então, é uma outra situação bastante relevante, por isso que a transmissibilidade e a atenção que a gente tem que ter na espécie animal na área urbana, porque devido a esse fato, a tendência do animal é abandonar sua residência, sair vagueando e onde ele topar se encontrar com um animal ou a espécie humana, a tendência é morder e eliminar o vírus pela saliva infectante. Isso é a fase inicial, que é a fase furiosa, gente. Dando sequência ao quadro clínico, nós temos a forma paralítica. A forma paralítica é a diminuição da excitação, dessa fase de excitação, dessa fase furiosa, ou de mudança de comportamento que o cão apresenta, para vir iniciar as paralisias, tanto dos membros anteriores como posteriores, e o animal entra em prostração, e aí sem conseguir mais se alimentar nem tomar água, por isso que a gente excita que o animal está com hidrofobia, ele entra em coma e morre. E uma outra situação importante, uma característica, um sinal importante nessa fase é que o dono pressente ou ele sobrejuga que o animal esteja engasgado porque ele não consegue deglutir e com isso tenta socorrer esse animal manipulando, abrindo a boca dele para verificar se tem algum corpo estranho, se tem algum objeto retido, e daí ele ter o contato direto e se infectar. Quadro clínico da raiva em bovinos, tipicamente paralítica, gente. Também nos cães vem a paralisia automática, né, após os sintomas agudos. E aí vocês estão vendo pelas fotos o torcicolo, né, que é a rotação do pescoço, ou o decúbito, né? O animal se prostra, o bovino, né? Não consegue se apoiar, ficar em pé, né? E um outro característica também é se encurvando. O animal fica encurvado, com dificuldade nos membros posteriores, e é um sinal típico e muito característico que seja a doença raiva. Finalizando, quadro clínico no animal, nós temos a forma furiosa e a forma paralítica. A forma furiosa nós verificamos na raiva canina, na raiva felina e na raiva em canídeo silvestre, quais sejam cachorro do mato ou raposa, são identificados como canídeos da esfera silvestre. Na forma paralítica nós temos a raiva silvestre, e a raiva, no caso a raiva de morcegos e outros animais silvestres, e a raiva em animais rurais, como bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos. O período de incubação do vírus da raiva no organismo indivíduo animal em relação ao cão e ao gato vai de em média de 15 a 120 dias. Nos herbívoros varia de 25 a 90 dias e nos quirópteros é prolongado. A gente não tem informação específica assegurada do período de incubação nessas espécies.
No homem, o período de incubação é em média de 45 dias e o período de incubação da maioria dos indivíduos mamíferos depende da localização e gravidade da mordedura, depende da proximidade dos troncos nervosos e depende da quantidade, da concentração de partículas virais inoculadas. O que é o período de transmissibilidade? Que só é verificado para cão e gato. É o período que vai entre, que está dentro do período de 2 a 5 dias antes dos sinais ou dos primeiros sintomas clínicos no cão e no gato e persiste durante toda a evolução da doença. Então, é sábio, é verificado que o cão ou o gato ele pode estar eliminando o vírus 2 a 5 dias antes dos sintomas iniciais da doença. E aí é que mora o perigo, mas nem tanto porque dessa maneira a gente pode também acompanhar observando o animal e após o 10º dia, o animal não apresentando nenhuma manifestação suspeita ou compatível, o paciente recebe alta e a gente fica tranquilo que esse animal não estava doente. O período de transmissibilidade, ele só é verificado principalmente, especificamente nos cães e gatos. Nos animais silvestres, nós desconhecemos essa possibilidade, esse estudo em cima dessas espécies, e em morcegos nós sabemos que eles podem permanecer com o vírus por longos períodos de tempo sem sintomatologia aparente. E aí que mora o perigo em relação, como vocês devem saber, já devem ter conhecimento de toda agressão por morcego. Hematófago ou não, o tratamento específico é soro e vacina. A fisiopatologia da raiva de uma forma sintética. Então, vocês estão verificando que, primeiramente, há mordedura, arranhadura, há uma porta de entrada, né, para o vírus penetrar no organismo do indivíduo através da saliva, que é o material infectante. Esse vírus ele se multiplica no local da agressão e ele vai seguindo através de impulsos do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, que dissemina por todo o organismo e é eliminado pela saliva para, em outro indivíduo, se tiver o contato com essa saliva infectante, o ciclo perpetuar e se e dar sequência, né, sem haver interrupção. Então, o que o vírus da raiva realmente, a tendência dele é ele penetrar no indivíduo, infectar o indivíduo, sair desse indivíduo e ocasionar em outro, atingir outro indivíduo. E logo adiante vocês estão vendo uma figura, foto de uma representando, né, o percurso do vírus da raiva no organismo animal ou humano. Então vocês estão verificando o cão mordendo ali a batata da perna, né, do cidadão e através dos impulsos de fibras nervosas periféricas atinge os músculos, a circulação, né, por via, aliás, o músculo as fibras ainda periféricas medianas, né, vai seguindo pelo tronco medular até chegar no sistema nervoso central. A partir do momento que ele chegar no sistema nervoso central, aí não tem mais não haverá nenhuma mais ação que possa inibir a progressão desse vírus para levar à morte do indivíduo.
A raiva não tem viremia, quer dizer, a raiva não provoca febre, então é uma doença sem estado febril. O que o vírus da raiva realmente ele tem predileção é pelo sistema nervoso, tanto periférico como central. Então não provoca a mudança de temperatura e, e aí aí vocês verificam, tem um sinal típico, né, importante de que a febre não é rele- relevante nessa situação. Susceptibilidade e imunidade. Isso quer dizer que quais são os animais, os indivíduos sensíveis e quais são os animais que têm mais imunidade ou não. Então, nesse sentido, na questão da sensibilidade, nós podemos dizer que todos os mamíferos são sensíveis ao vírus da raiva, sem exceção. Em relação à imunidade, não há imunidade natural no homem nem nos animais. A partir do momento que a raiva, o vírus seja introduzido e a raiva, a doença seja declarada, não há nem tratamento específico, nem uma imunidade natural que promova a regressão do vírus e a doença não prossiga. Então, infelizmente, não existe essa situação na doença raiva. A imunidade só é garantida, gente, dentro do período de incubação através da profilaxia que é feita com soro e vacina. Sintomas no homem. Os sintomas no homem são dos mais variados, mas eu não vou entrar muito em detalhes porque é geralmente mais específico na esfera em relação à manutenção do paciente dentro da esfera de profissionais médicos. Logo adiante, representando, né, especificamente os sintomas no ser humano, vocês verificam a progressão, né, a circulação do vírus através dessa tinta azul, né, que ele circula por todo o organismo do animal, do indivíduo em si, do ser vivo, até chegar ao sistema nervoso central. Com evolução de uma maneira aguda, uma evolução rápida, chegando a levar ao óbito na pessoa em torno de até 7 dias. Logo em seguida, vocês estão vendo fotos de pessoas doentes já com a doença, né, na fase já final de paralisia, e em que eles são, hoje em dia, ficam isolados, né, recebem um tratamento especial, muitas vezes é induzido coma, para que eles não tenham um sofrimento maior. O tratamento. O tratamento da raiva já foi instituído através desse protocolo, chamado de protocolo de Milwaukee, no qual houve uma cura nos Estados Unidos da raiva, não através da profilaxia, através de antivirais e outras substâncias que foram utilizadas pela equipe médica em que causou a cura, né, dessa pessoa que vocês estão vendo aí na foto. O caso da Gianna Gizer, ela teve a confirmação da cura da doença e daí foi criado o protocolo de Milwaukee.
fotos adiante dela, agora já está casada, teve dois bebês. E por milagre, né, de Deus, houve essa redução, né, ou morte mesmo do vírus, sem sequelas. O caso Marciano foi um caso que ocorreu em Pernambuco em 2008. Esse adolescente foi mordido por um morcego insectívoro, recebeu um tratamento profilático, mas de forma falha, mas conjuntamente recebeu o tratamento do protocolo de Milval, que recebeu também a cura, mas permanece até hoje em dia com severas sequelas. E aqui no Amazonas, nós tivemos o caso Mateus, em que, infelizmente, ele veio a óbito junto com o irmão dele, mas que foi utilizado também nele, especificamente na irmã, que ainda permanece viva, né? O protocolo. Ele, infelizmente, faleceu, mas a irmã, aliás, ele está vivo, né? Mateus e a irmã que faleceu, mas de forma bastante grave ainda, sequelado aqui na cidade de Manaus. As atividades de controle da raiva animal. Nessa parte, a gente já vai verificar um pouco da vigilância ambiental em relação à raiva. Então, o que temos que realizar sistematicamente dentro dessas ações? É a vacinação de cães e gatos anualmente, através de campanha e através de bloqueios, incentivar e intensificar o diagnóstico para verificar, né, a circulação do vírus no ambiente através da necrópsia. Então, a gente, nesse diagnóstico, a gente tem referência em relação à situação epidemiológica. Uma outra atividade é a captura, que temos que eventualmente realizar em relação ao animal suspeito. E uma outra ação é o envio sistematicamente de material de encéfalo do animal que veio a óbito. Outra atividade de importância é a educação em saúde, que não deixa de ser, né, uma das de maior importância dentro do nosso meio, que seria a informação, né, à população sobre as atividades referentes ao controle, as medidas de prevenção da raiva, através de exemplos e informações sobre a guarda responsável do cão e do gato, sobre informações em relação à raiva, a doença, né, nesses animais, divulgar os serviços existentes, os serviços existentes oferecidos na rede básica de saúde, através de profissionais capacitados e com os imunos biológicos inseridos, e estimular a imunização canina através da vacinação antirrábica animal. Uma outra ação de eficiência na profilaxia e no controle da raiva, temos que notificar através da portaria que vocês estão vendo, que foi emitida em 2016, que toda a doença raiva, né, ela é de notificação compulsória, e essa notificação tem que ser dentro do atendimento antirrábico e dos acidentes por animais peçonhentos, tem que ser de primeira linha, vir da Secretaria Municipal de Saúde.
Logo em seguida vocês estão vendo aí, isso não é uma imaginação, né, da nossa parte, gente. Isso é emitido pelo Ministério da Saúde que precisamos de seguir essas normas. Logo em seguida vocês estão vendo o modelo da ficha de notificação em relação ao atendimento antirrábico humano, dando sequência com ela foi dividida, né, a fichinha. Esse é um lembrete, né, dizendo que a identificação de um caso de raiva humana é um sinal claro de falência do sistema de saúde, tá? Então, infelizmente, a gente tem que realizar todas as ações possíveis e imagináveis para que isso não venha acontecer, para que um surto de raiva, um caso de raiva humana venha ocorrer na nossa comunidade. Essa outra foto é referente a um foldzinho, né, que pode ser criado pela, pela, pela Secretaria de várias maneiras, né, de uma forma de divulgar e alertar, né, as pessoas que criam, seja animais ou as pessoas que são agredidas e que precisam, né, de observar, de acompanhar esse animal e também alertar sobre a, a promoção da guarda responsável. Dando sequência à vigilância epidemiológica, nós temos a ficha, né, padrão de notificação do sistema do SINAM, que muitos já devem conhecer, né, e preencher normalmente, diariamente. Essa ficha tem que ser preenchida, digitada no sistema, para que o Ministério reconheça e, através desses dados, ele possa promover a produção e distribuição dos imunobiológicos. A notificação da lei, né, promovida desde 1975, que é notificação compulsória, tanto o atendimento antirrábico como a doença raiva já instalada no indivíduo. Em relação à profilaxia da raiva humana, nós, através aí das fotos, vocês estão verificando que a profilaxia ela se resume em a utilização do imunobiológico no período de incubação como forma preventiva para que a doença não se instale. Além dessa maneira, em relação à profilaxia, nós temos que ter uma avaliação, né, do animal agressor para utilizar ação no esquema profilático. Então, a gente tem que ter conhecimento acerca dos animais que são envolvidos na transmissibilidade para que a gente possa realizar uma avaliação frente ao esquema de uma maneira segura. Então, nessa condição, nós temos que ver os animais envolvidos na transmissibilidade, os tipos de ferimentos, que são superficiais e profundos, o local do ferimento, onde se originou essa agressão, se foi na cabeça, na região de muita proximidade do sistema nervoso central, como cabeça, face e pescoço, ou em locais muito inervados, como mão, pés e planta dos pés, ou ferimentos múltiplos, né, que se distribuem em todo o organismo do indivíduo, que expondo a várias áreas, né, de contato da saliva infectante no tecido humano. Uma outra ação de importância na profilaxia da raiva humana é a limpeza do ferimento. Então, primordialmente, logo de primeira linha, temos que incentivar, promover e orientar o indivíduo a realizar a limpeza do ferimento, que é a utilização de água com sabão. Essa limpeza é de muita importância, gente, porque isso ajuda
a eliminar a saliva que irá penetrar naquela porta de entrada e que o vírus, como vocês viram no início dessa nossa apresentação, eles são sensíveis a sabão líquido, sabão em pedra e outras substâncias que promovam a sua degradação. A, essa limpeza do ferimento deve ser feita logo após a agressão e também deve ser realizada na unidade básica de saúde em que o paciente está recebendo o atendimento. Essas fotos em seguida vocês estão vendo em relação à gravidade e o tipo de ferimento. Então nós temos ferimentos simples, únicos, né? Sem ser lacerantes. Nós temos ferimentos múltiplos, com laceração e profundos. Nós temos ferimentos único e não profundo, que não sangra, mas que foi profundo, né? Nós temos ferimentos provocados por várias espécies de animais, mas aí está destacado mais cães, gatos e morcegos. Vocês estão vendo fotos de morcegos, de pessoas que foram mordidas. E essas mordeduras de morcegos também são lacerantes que arrancam a pele daquele local que foi agredido. E para o morcego morder, gente, a pessoa tem que estar bastante amortecida, em sono profundo, para que eles possam atacar. Em relação à sutura, não é recomendado realizar a sutura do ferimento, porque aí você vai proporcionar a penetração mais profunda da saliva que foi depositada e com o uso da agulha, com o uso da agulha de sutura, você vai promover e intensificar essa situação e também você vai dificultar o uso de antisséptico e a limpeza daquele local que foi contaminado se você suturar profundamente. Então, o que se recomenda é a sua aproximação de bordos. Se esse ferimento foi muito lacerante, como vocês vão ver a seguir, os ferimentos lacerantes, mas que foram suturados de uma maneira não, não devida, né? E essa é uma indicação específica já de experiência de profissionais que realmente verificaram que não há necessidade mesmo de uma estrutura perfeita, né? Fechada. Em relação ao contato indireto, gente, é o contato onde não há realmente proximidade mesmo, contato da saliva com o tecido vivo. Então, dos exemplos é a manipulação de utensílios, né, potencialmente contaminados. Então, vocês estão vendo aí o animal um comedouro se alimentando da ração, ele vai depositar a saliva e no momento do ato da gente pegar esse comedouro, não vai ter perigo nenhum, porque não temos nenhuma porta de entrada, né, existente visível nas nossas mãos, e aí o contato deixa de ser direto para ser um contato indireto. Nesse caso, só é lavar as mãos com água e sabão e não precisa tratar. Os tipos de animais envolvidos na transmissibilidade. Vocês já viram logo anteriormente, né? Mas está se mostrando novamente as espécies de animais silvestres, as espécies de animais domésticos de interesse econômico ou de produção. Em relação às atividades referentes à vigilância, né, ambiental. Nós verificamos animais de baixo risco, como os roedores domésticos e coelhos lagomorfos. Então, esses animais, eles não têm, apesar de ser mamíferos, mas eles não fazem parte da cadeia epidemiológica de transmissibilidade. E se porventura eles vierem a agredir, a acidentar um indivíduo, recebe orientações devidas frente a outras patologias de referência, mas em relação à raiva,
não há necessidade do tratamento profilático com a vacina e soro. Então, toda agressão por roedores domésticos, gente, não precisam do tratamento profilático contra a raiva, a não ser outras orientações pertinentes a outras doenças, patologias que possam ser transmitidas ao homem. Uma outra situação de relevância na profilaxia da raiva humana na vigilância ambiental em relação à raiva é que o histórico vacinal do animal não influencia, não é um indício de suficiente para que haja dispensa do tratamento profilático. Apesar do cão estar vacinado contra a raiva anualmente, mas se ele vier a morder a pessoa, há necessidade de passar por todos os trâmites de avaliação do ferimento, a necessidade da profilaxia com imunobiológico ou a observação clínica do animal. Ok? Então, o animal vacinado realmente tem uma atividade importante para manter, né, um quadro de imunidade, mas isso não interfere na profilaxia da raiva, só referência ao cão. Os imunos biológicos existentes, né, que são componentes para a utilização da profilaxia da raiva, é a vacina antirrábica humana, que você já tem conhecimento, né? A apresentação da vacina em frasco, ampola, dose única de 0,5 ml, que é aplicada individualmente em qualquer idade, né, do indivíduo e depende do peso e idade. Aplicada por via intramuscular, a via de aplicação, e no músculo deltoide nos adultos e em crianças, que pode também aplicar no músculo lateral da coxa. Não aplicar na região glútea, porque, segundo informações técnicas, o tecido adiposo promove uma pequena absorção da vacina na interação orgânica e isso não é devido. Então, a aplicação da vacina tem que ser realizada por via intramuscular, no músculo deltoide ou vasto lateral da coxa. Uma outra ação do Ministério é referente às notas informativas, e vocês devem ter recebido, aliás, receberam essa nota informativa, né, recentemente promulgada pelo Ministério da Saúde, em relação a priorizar o atendimento, levando em consideração a realização da vacinação de uma maneira específica e necessária para não haver desperdício, porque a demanda está sendo muito alta, o desperdício de imunobiológico está sendo muito grande e com isso vai comprometer a produção, né, desses imunobiológicos para transmissibilidade, aliás, para distribuição em todo o país. E mundialmente, porque não existe um outro tratamento profilático a não ser com a vacina e o soro. Dando sequência à nota informativa que todos receberam e atualmente, recentemente, foi emitida outra nota informativa que eu acredito que vocês também já receberam. Dentro da profilaxia da raiva humana, nós temos os esquemas de profiláticos, dependendo dos casos, dependendo da exposição, né, da pessoa ao vírus. Então, nós temos o esquema geral de 2 doses, né, 0 e 3, nós temos o esquema de 4 doses
E nós temos o esquema de soro mais 4 doses. Em relação ao soro antirrábico humano, também esse soro é produzido e distribuído pelo Ministério da Saúde e o soro heterólogo que nós utilizamos a nível nacional é produzido em injeção em cavalos. Então, o cavalo é o produtor, é o animal que produz, né, esse imunobiológico para ser utilizado na população. Nós temos o soro heterólogo, que a dose é 40 unidades, cada ampola tem 40 unidades internacionais por quilo. A dose máxima é até preconizada atualmente pelo Ministério, é até 15 ml. Ele é apresentado em ampola e para ser, vocês estão vendo aí um cálculo, né? Para encontrar a quantidade de soro específico para ser aplicado, mas em geral é orientado a divisão, né, do peso do paciente dividido por 5, aí você encontra o percentual em ml para ser aplicado no paciente. Além do soro heterólogo, nós temos o soro humano. Esse soro humano já é um soro mais específico, produzido em cobaios humanos, né, que são os doadores. De uma maneira, eles são produzidos, mas de uma maneira de baixa frequência, baixa quantidade, só para ser mesmo distribuído ou indicado para pessoas realmente que precisem, que apresentem, né, alguma interferência com o soro heterólogo. E eles têm na rede básica, né, nos centros de referência, mas a produção é bem menor. Só para efeito de conhecimento, né, no caso do soro antirrábico humano, é produzido com proteínas de origem humana. Essa figura vocês estão vendo a infiltração do soro, tá? Ao redor da ferida, né, onde foi ocorrida da agressão, né, isso que preconiza o Ministério, né, que a utilização dos soros em maior quantidade seja infiltrada e o restante do soro aplicada por via intramuscular. Essa outra figura é uma reação de Arthus que eu coloquei só para efeito de ilustração, para saber o que é o Arthus, foi uma pergunta de uma participante, né, integrante do grupo, né, das zoonoses, mas não é uma incidência de letalidade para a pessoa. Informações importantes no geral em relação ao soro. O soro ele deve ser aplicado em todo momento que haja necessidade. Agora, se a pessoa já tiver feito vacina anteriormente, se preconiza aliás, né, em relação a isso não, são os efeitos, né, do soro, o efeito tardio e o efeito imediato. A prevenção da raiva humana, ela é direcionada para o tratamento profilático, sempre que houver exposição. Para avaliação desse esquema, é necessário que a gente tenha que classificar, o primeiro passo, classificar o ferimento, segundo passo, avaliar a situação do animal, avaliar se é um animal urbano, se é um animal silvestre e estabelecer a conduta. O soro antirrábico humano, os eventos adversos, que eu citei aqui só para efeito de ilustração,
mas é mais específico para a classe de profissionais que trabalham diretamente com ele, né, na aplicação. As manifestações tardias que podem ocorrer na aplicação do soro antirrábico, mas já se atualmente, né, já se utiliza meios com, com medicamentos, pré-medicamentos, né, para diminuir essas reações que possam vir a cometer o indivíduo. Por fim, reforçando que o esquema profilático da raiva humana deve ser garantido a todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. É de responsabilidade do serviço que atende o paciente realizar a busca ativa imediata daqueles pacientes faltosos, né, que infelizmente não retornem nem para dar continuidade ao esquema profilático. E a interrupção do esquema quando pode ser indicada quando a unidade de saúde assim decidir através da avaliação clínica daquele acidente que foi provocado no indivíduo. Então se avalia a situação clínica, a situação do animal transmissor, a importância e o risco desse animal transmissor e se avalia a gravidade do ferimento. Nesse sentido, a unidade de saúde pode interromper o tratamento ou não. Sempre sendo feito por um profissional capacitado e que detenha essas informações. Vocês estão vendo outra figura, né? Referenciando o abandono do tratamento que o Ministério preconiza, né, que esse abandono seja o mínimo possível, porque, como vocês viram, a raiva não tem cura e só o tratamento profilático que vai interagir e vai definir a vida e a saúde desse paciente. A nota informativa referente a 2017, em relação ao uso racional dos imunobiológicos, que esse ano vocês já receberam uma outra nota informativa do Ministério, reforçando essa situação. E aqui a gente deixa um apelo para vocês, profissionais, integrantes da profilaxia da raiva humana nos municípios, que vocês realmente se envolvam nessa causa e que trabalhem juntamente conosco, junto com o Ministério, para que a gente possa manter esses mundos biológicos dentro da rede básica de saúde de uma maneira concreta, realista, que não venha faltar por desperdício e falta de compromisso, né, da nossa parte. No mais, nós agradecemos da gerência de zoonose mais essa oportunidade. Esperemos que venham outras mais, né, para que a nossa proposta, né, seja continuada, nossas ações sejam continuadas. Obrigado, uma boa tarde.